E aí, pessoal? Hoje, 25 de maio de 2024, estou completando 34 anos, isso mesmo. Em 25 de maio de 1990, nasci essa criatura aqui que veio ao mundo para alegrar, atormentar e perturbar as pessoas. O dia 25 de maio de 1990 é o meu nascimento de origem. Porém, tem o dia 1º de maio de 2020. E eu digo que é o meu renascimento, pois nesse dia eu tive problemas de saúde e eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, no qual eu quase parto dessa para uma melhor ou uma pior, né? Ninguém sabe como que é do outro lado da vida. Então, nesse dia eu tive úlceras estouradas e eu tive que passar por uma cirurgia de emergência. Logo após isso, eu fiquei na UTI e foi descoberto que eu estava com Covid. Depois desse primeiro Covid, eu tive uma pneumonia. E depois eu fiquei internado 4 meses, porque durante esses 4 meses a minha saúde ficou meio instável e fiquei sob investigação para descobrir o que eu tinha. Durante esse período eu fiquei internado 4 meses no Hospital Samar, onde eu passei por vários exames, fui acompanhado pelos médicos, pela equipe de enfermagem, tive toda uma rede de apoio. Mesmo após esses 4 meses internado no Samar, não consegui identificar o que eu tinha. Então, no início de 2021, eu fui para o João Paulo e logo em seguida encaminhado para internar no Hospital de Base, onde lá iniciaram uma série de estudos para descobrir o que estava causando esses problemas de saúde em mim. No primeiro mês internado, eu tive o meu segundo Covid. Esse segundo Covid ele foi um pouco mais grave e eu cheguei a ficar entubado mais de 17 dias e a cada dia os médicos falavam que daquele dia eu não passaria. Porém, cada dia era um novo acontecimento, porque eu ia vivendo, e eu costumo até brincar que eu era encaminhado para o céu, era encaminhado para o inferno, mas ninguém me queria. Todos os dias que eles diziam que eu ia partir, eu era devolvido e vivia novamente. Eu costumo dizer que, para mim, o ditado que vaso ruim não quebra fácil realmente funciona. E nesse período todo, eu creio que eu enterrei bastante gente que estava bem saudável. Meu Deus, nem pra falar de doença ele não perde a brincadeira, assim, perdoa, assim, essa alma cebosa. Enfim, durante esse período descobriram que eu tinha uma doença chamada neoplasia endócrina múltipla, que faz com que eu tenha tumores em várias regiões do corpo. Tumores no pâncreas, na paratireoide, na hipófise, que é uma região que nós temos na cabeça. E com isso eu tenho uma alta produção de ácido gástrico, devido a eu ter uma síndrome chamada Zolling-Ellison, que faz eu produzir muito ácido gástrico e, consequentemente, eu tenho grande facilidade de ter úlceras perfuradas, ou seja, as úlceras podem estourar. E se isso acontecer, eu novamente corro risco de vida. Durante esse período também, eu tive uma estenose no esôfago. O que é isso? Fechou o meu esôfago e eu não consegui me alimentar. E eu praticamente vivia de sonda, me alimentando por sonda de líquido, de uma dieta. Eu não conseguia mais comer nada sólido e às vezes até água eu tinha dificuldade para beber. Foi um momento que eu tive até uma depressão devido a uma pessoa que tinha uma alimentação bem saudável, tipo sanduíche, estrogonofe, camarão, macarronadas, uma coisa super light, saudável, 2 litros de Coca-Cola, tudo muito light. Aí passou a se alimentar só de sonda, como é que a pessoa fica? A pessoa praticamente ficou meio doidinha. Era o momento que mais me dava tristeza, era quando chegavam os momentos da alimentação, porque eu vivi de sonda durante mais de 4 meses, ou então era uma sopa de água e óleo, que era o que era servido no hospital. Era tipo assim, imagine uma água da pia depois que tu lava a frigideira depois de ter fritado um bife. Parecia essa sopa que eu bebia praticamente todos os dias enquanto eu estava internado. No português popular, eu tenho um tipo de câncer, que essas neoplasias são tumores que aparecem pelo corpo. Eu já iniciei o tratamento em São Paulo, e agora a minha doença está um pouco controlada com medicações, para tentar retardar esses tumores. Eu fiquei 8 meses internado no hospital de base, até eu receber a alta definitiva e iniciar meu tratamento em São Paulo. Durante esse período que eu fiquei internado lá no hospital de base, os médicos ficavam muito preocupados com o meu psicológico, porque 8 meses é muito tempo, e eu, por ser uma pessoa jovem, ficar internado, eles tinham medo de eu cometer alguma coisa contra a minha vida. Porém, isso é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. No caso, fazer algo contra a minha vida. Porque se tá ruim em vida e eu vou lá saber se vai melhorar depois que eu morrer, vai que eu vá pro inferno. Vai que lá seja pior do que é aqui. E se eu não gostar do céu também, vai saber. Vai que lá eu não seja bem-vindo, porque eu fui devolvido 2 vezes, né? Se eu fui devolvido do céu, eu fui devolvido do inferno, sinal que ninguém me quer. Então, vai saber se eu acometesse pra minha vida, pra onde que eu iria. Eu ia ser devolvido pra onde? Tu não quer prestar não, né? Só fala besteira, meu Deus. Durante esses 8 meses que eu fiquei no hospital internado, tiveram vários momentos difíceis. Dá de colocar uma música triste agora, por favor? Isso, agora sim. Pode continuar. Tinha momentos que passavam muitas coisas, pensamentos ruins pela minha cabeça. Eu ficava muito triste, realmente eu ficava depressivo. Não por causa da doença em si, mas principalmente pela questão de não conseguir me alimentar direito na época. E muitas vezes eu ficava muito triste, mas
para não transparecer para minha mãe que eu estava triste, eu mesmo destruído por dentro, eu estava sorrindo, porque eu tinha que mostrar para ela que eu era forte por mim e por ela. Eu sempre tive o meu psicológico muito centrado e forte em relação à doença. Saber que eu tenho um tipo de câncer nunca me abalou totalmente. Mas a minha mãe, ela ficava muito preocupada. Então, para não deixar ela preocupada, eu tentava não transparecer nada. E muitas vezes eu sofria calado. Mas eu sabia que no momento que eu precisasse, ela estaria no meu lado. E várias vezes eu aguentava, mas chegava um determinado dia que eu desabava. E nesse dia eu sabia que eu podia contar com ela. Era o dia que ela me acalentava. E eu deixava de ser forte para poder ter um acolhimento e me recuperar as forças e poder... Desculpa. Eu tinha que ser forte por mim, por ela, para que ela não sofresse. Então, muitas vezes, eu tive que aguentar calado e ser forte por mim, por ela, porque se tinha uma coisa que me motivava a ficar vivo, era a minha família. Nada além disso, era a minha família. Eu sei que dizem que eu tenho um propósito na minha vida. Talvez eu vim para essa vida para cuidar da minha família. Desculpa. Voltando. Muitas pessoas ficavam perguntando se eu não tinha medo de morrer. E realmente, nunca tive medo de morrer. E também uma coisa, vocês dificilmente vão me ver choramingando por causa da minha doença ou me lamentando pela minha doença, porque eu não sou o tipo de pessoa que vai querer que as pessoas sintam pena de mim, entendeu? Então, em nenhum momento durante a minha doença, eu queria que as pessoas ficassem, coitado dele. Não. Eu fazia de tudo para poder mostrar que eu estava bem. Eu podia estar destruído por dentro, mas você ia me ver sorrindo e vai continuar me vendo sorrindo. Pois eu não gosto de demonstrar minhas fraquezas para ninguém. São poucas as pessoas que eu compartilho as minhas fraquezas. E essas são aquelas pessoas que são muito próximas a mim. Mas para os outros, eu vou estar sorrindo. Eu posso estar morrendo, mas eu vou estar sorrindo e eu vou rir até da minha desgraça.